Olá, hoje eu quero estudar com você sobre a identificação de Cristo com Miguel. Será que ao identificarmos Cristo com Miguel estamos dizendo que ele é uma criatura? Somente os adventistas do sétimo dia identificam Cristo com Miguel? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder para você no estudo de hoje. Em primeiro lugar, a identificação de Cristo com Miguel não torna Jesus uma criatura necessariamente. Depende da forma como você faz esta relação entre Cristo e Miguel. Por exemplo, as testemunhas de Jeová relacionam Cristo com Miguel para ensinarem que Cristo é um ser criado pelo Pai. Já os adventistas do sétimo dia, Matthew Henry, você está vendo aqui agora a foto deste comentário de Matthew Henry, ele, assim como nós, identifica Cristo como Miguel, porém isso em nada interfere na divindade de Cristo. Nós, Matthew Henry e uma série de eruditos, que depois eu vou mostrar aqui para você, creem que Miguel é um dos títulos de guerra, diríamos assim, de Jesus. O nome Miguel significa quem é como Deus, e ele é um desafio às pretensões de Satanás de querer ser como Deus. Você lê lá em Isaías 14, 12 a 14, que Satanás, antes da queda, quando era Lúcifer, ele almejava o trono de Deus, ele almejava uma posição divina. E quando Cristo adota o nome Miguel, na sua luta contra Satanás, e Miguel significa quem é como Deus, Cristo está desafiando Satanás na sua pretensão de querer ser como Deus. Então nós cremos plenamente, assim como muitos outros eruditos, que Cristo é Deus do mais pleno sentido. Em João 1, 1 a 13, verso 14, Cristo é chamado de o Verbo, o agente ativo da criação. E ali é dito que ele estava com Deus e ele era Deus. E Colossenses 2,9 diz, Paulo diz, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que Cristo não é maior e nem menor que o Pai. Eles têm a mesma essência divina. É por isso que Cristo disse em João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Então, estabelecido que Cristo é Deus do mais pleno sentido, vamos fazer agora uma análise a mais do termo Miguel. Bom, você já viu que o nome Miguel é um desafio, né? É um desafio de Cristo à pretensão de Satanás, que queria ser como Deus. Ao assumir esse nome, Cristo está dizendo para Satanás o seguinte, você não pode ser como Deus, só eu posso ser como Deus, porque eu sou Deus. Só que além disso, você precisa ter em mente, antes de estudarmos o significado deste personagem, você precisa ter em mente que uma série de eruditos, além de Matthew Henry, que eu já citei aqui, creem como nós que este nome Miguel é um título, diríamos assim, é um nome de guerra assumido por Cristo no conflito cósmico e que isso em nada interfere na divindade de Cristo. Veja agora nesse slide, você está vendo nesse slide uma lista de vários eruditos que creem, assim como nós, que Miguel e Cristo são o mesmo personagem, só que o termo Miguel, o nome Miguel, é um título honorífico de Cristo que ele assume no conflito cósmico. Agora eu lhe pergunto, por que dizer que os adventistas são hereges e identificar Cristo com Miguel, mas essa série de eruditos, essa lista de eruditos não são identificados como hereges? Você entendeu? Então existe aí, infelizmente, uma má intenção de muitos, entre aspas, apologistas defensores da fé. Vamos fazer uma análise aqui do termo príncipe, porque Miguel é apresentado como príncipe. E eu quero mostrar para você que realmente é uma identificação da sublime pessoa de Cristo. E repito, Cristo é Deus, ele não é uma criatura. Ok? Não estamos dizendo que Cristo é um anjo. Simplesmente quando ele se apresenta como arcanjo Miguel, a palavra arcanjo do grego significa, e no hebraico também, anjo-chefe. Isso não torna Cristo uma criatura, porque Cristo no Antigo Testamento, e muitos sabem disso, ele é identificado como o anjo de Yahvé, ou anjo de Jeová. Né? A palavra anjo, angelos no grego, quer dizer mensageiro. Né? E no hebraico tem esse mesmo significado. Então Cristo
é o mensageiro principal de Deus Pai à humanidade. Então, por isso que ele é chamado de arcanjo, mas também porque ele é o chefe das hostes celestiais. E por que Cristo é o chefe das hostes celestiais? Simples, porque Cristo é o criador de todos os anjos. Então, Cristo não é um anjo, ele é o criador, é o mensageiro-chefe que coordena as hostes celestiais no conflito entre o bem e o mal. Ok? Vamos agora fazer aqui a análise de alguns textos. A primeira referência a Miguel vamos encontrar aqui em Daniel capítulo 10, verso 13, que diz o seguinte: por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Aqui, o anjo Gabriel está falando que ele estava numa luta contra um demônio, o príncipe da Pérsia, o demônio responsável por administrar os interesses de Satanás naquela região. E ele disse que Miguel, um dos primeiros príncipes, teve que vir ajudá-lo. Alguém pode estar pensando assim, olha aí, ó, você está lendo que Miguel é um dos primeiros príncipes, então indica que há outros que têm a mesma essência dele. Ou seja, se Miguel é Jesus, então há outros Jesuses, diríamos assim, outros seres angelicais que são deuses, não estou dizendo isso. Aqui o termo príncipe, acima de tudo, é um termo militar. Então aqui não se refere simplesmente a primeiro em essência e outros seres com uma essência secundária, diríamos assim, ou que tem a mesma essência que ele. Mas aqui é um termo que se refere à autoridade. Então Cristo é o primeiro, é o principal, porque ele é Deus e ele pode comissionar outros anjos para terem esta função, mas sem que eles sejam divinos como Cristo. Tá? Então isso em nada interfere no argumento. Agora veja que interessante, aqui ele é chamado de príncipe, um dos primeiros príncipes. E eu quero lhe mostrar alguns textos em que Jesus também aparece identificado dessa forma. Mas antes, aqui em Daniel 21, capítulo 10, verso 21, também aparece Miguel como sendo príncipe, né? Eu não vou agora ler esse texto, depois você vai poder ver no artigo, tá? O link está aqui na descrição para você acompanhar um artigo muito interessante sobre esse assunto. Agora vamos avaliar esse termo príncipe empregado também a Cristo. Olha que interessante. Antes aqui, em Daniel 8, verso 11, nós temos aqui uma informação muito importante de que no momento da história, um poder político-religioso representado por um chifre pequeno, este poder atacaria o príncipe do exército do Senhor. Isso aqui é muito significativo. Daniel 8:11 diz assim, ó, chegou a desafiar o comandante do exército celestial. Isso aqui na nova versão transformadora, né? Mas na Almeida apresenta o príncipe do exército do Senhor, ao suspender os sacrifícios diários. Nós cremos que este poder representado pelo chifre pequeno que atingiu o príncipe, ele atingiu a Cristo. Ele atingiu o plano de salvação como ensinado por Cristo, como sendo o único intercessor entre Deus e os homens. Nós não vemos aqui que no conflito cósmico um poder político-religioso simplesmente atinja ou ofenda uma criatura. Você entendeu? O príncipe do exército do Senhor que foi ofendido aqui pelo poder representado pelo chifre pequeno, foi ofendido por meio da introdução de falsas doutrinas, de idolatria e tudo mais, ele é o próprio Cristo. Ok? Então não tem lógica um poder político-religioso ferir simplesmente um arcanjo. Se fosse simplesmente uma criatura, né? Aquele está ferindo, magoando, é o próprio Deus, substituindo as verdades de Deus pelas doutrinas mentirosas. Então aqui aparece o príncipe do exército do Senhor. Agora veja como que Cristo é identificado na Bíblia. Olha que curioso isso aqui. O primeiro texto que eu vou ler para você, Isaías, capítulo 9, verso 6. Esse vídeo está um pouquinho longo, mas espere, estamos chegando ao final e é importante você ter esse conhecimento aqui. Falando de Cristo, o verso diz, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
príncipe da paz. Você percebeu como é possível Cristo ser divino e ser chamado de príncipe? Não há nenhum problema nisso. Ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade porque ele é Deus e é eterno mesmo, ele não é criado, mas ele também é chamado de príncipe da paz. Porque ele é o ser principal que pôde trazer a paz divina para essa humanidade caída e machucada pelo pecado. Então, Cristo também é chamado de príncipe da paz. De príncipe, assim, o mesmo termo hebraico empregado para o príncipe lá do exército do Senhor, ou para o príncipe em Daniel 10:13 e 10:21, que se refere a Miguel. Não é? Agora vamos aqui para outro texto, que eu separei aqui para nós, se encontra em Atos, capítulo 3, verso 15. Atos, capítulo 3, verso 15. Diz o seguinte: Dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Cristo é chamado de o autor da vida. A palavra autor aqui no grego é a mesma palavra para príncipe. Não é? Nós poderíamos dizer que Cristo, além de autor da vida, ele é o príncipe da vida. Ok? Então, em nada isso diminui a divindade de Cristo. E um outro texto muito importante para você avaliar comigo aqui é esse que se encontra em Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Isso aqui é muito importante. Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, uma espada desembainhada, não é? Chegou-se a Josué e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse texto é o mais forte argumento para mostrar que Cristo é príncipe do exército do Senhor e é Deus ao mesmo tempo. Veja, não é um anjo, não é uma criatura que se apresenta aqui para Josué. Sabe por quê? Jamais um anjo de Deus aceitaria ser adorado. A não ser se fosse um demônio. Você vai para Apocalipse 22, 8 e 9. Quando o apóstolo João tentou adorar um anjo, o que o anjo disse? Não faça isso, não faças isso. Eu sou um servo de Deus, assim como você. Adora a Deus. Agora, o príncipe do exército do Senhor, ele aceita a adoração. E por quê? Porque é uma referência a Jesus Cristo, meu amigo. Jesus Cristo se identifica como o príncipe do exército do Senhor por dois motivos principais. Primeiro, porque Cristo é Deus, ele é o criador de todos os anjos. E segundo, ele lidera como Deus as hostes celestiais no conflito contra Satanás. Então você percebeu? Assim como Miguel é chamado de príncipe, Cristo é chamado de príncipe. O anjo de Jeová aqui é chamado de príncipe, porque ele é o criador de todos os anjos e o comandante dos exércitos celestiais. Por isso nós cremos, assim como Matthew Henry e outros comentaristas que você pôde ver aqui, a listagem deles, que o nome Miguel é um nome de guerra de Jesus. E que Jesus se utiliza dele no seu conflito cósmico contra Satanás. Isso em nada diminui a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, só mostra que Cristo é um Deus atuante. Ao invés de ser um Deus que fica só sentado num trono, esperando as coisas acontecerem, ele é um Deus atuante, que toma a frente do seu exército celestial para lutar pelos seus filhos, para protegê-los de Satanás e para, afinal, nos dar a vitória final no conflito, no desfecho do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, a partir desse vídeo, qualquer pessoa que disser que o adventista, ao identificar Miguel com Jesus, ensina que ele é um ser criado, saiba que essa pessoa é ignorante, não sabe o que está dizendo ou é má intencionada, ok? Tem outros vídeos aqui sobre esse assunto, você pode ver aqui no meu canal e
acompanhar e fazer os seus comentários, tá bom? Não esqueça de ver o link do artigo que nós vamos disponibilizar para você ler aqui na descrição do vídeo. Curta também, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque muita coisa boa vem pela frente, ok? Um forte abraço e até logo!